Olá, meus queridos irmãos e amigos, graças a Deus por este novo dia em nossa existência. É cada vez maior a saudade de encontrar uns aos outros no nosso templo, mas se Deus quiser, em breve esse momento chegará. Quero saudar a você e a sua família que neste momento se preparam para participar deste momento de devoção a Deus, abrindo o coração em louvor e adoração e também se preparando para receber a palavra do Senhor. Vamos orar dando graças a Deus por este novo dia e esta nova oportunidade. Senhor Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu nome, com os corações cheios de gratidão por este novo dia que o Senhor nos dá, por esta nova oportunidade de abrirmos a tua palavra para buscarmos nela alimento espiritual. Nós agradecemos pela vida de cada pessoa que neste momento está integrando essa grande rede, que o Senhor esteja visitando com a tua graça a cada um onde estiver. Nós agradecemos pela presença do teu Espírito que nos conforta, nos ensina e nos encoraja. E nós sabemos que nele estamos unidos uns aos outros, mesmo estando fisicamente distantes. Nós agradecemos por este momento e pedimos que o Senhor mesmo esteja nos conduzindo segundo o teu querer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo 119, versículos 1 a 8. Convido você a tomar a sua Bíblia e ler comigo Salmo 119, versículos 1 a 8. A excelência da lei divina. Leiamos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ainda no Salmo 119, versículos 9 a 12, nós lemos: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Convido você agora a se entregar a um momento pessoal de comunhão com Deus, em que no silêncio do seu coração você estará orando, apresentando a Ele a sua vida, confessando as suas faltas e pedindo a Deus que fale ao seu coração nesta oportunidade pela sua palavra. É um momento pessoal, você e Deus. Oremos em silêncio. Olá, irmãos e amigos, nós vamos nesse momento louvar a nosso Deus, glorificar o nome dele com canções, e hoje a gente vai contar com a ajuda do Saulo e da Paula e com uma ajuda muito especial da Marluce, que vai fazer o contralto para a gente aqui. Então nós já queremos agradecer a Marluce por estar participando com a gente desse vídeo, desse culto em especial. Vamos adorar o Senhor, dizendo para ele: Senhor, eu quero louvar todos os dias, mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre
vige. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Laia, laia, la, laia, 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 la, laia, 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 laia. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Nós nos alegramos por pertencer a esse Deus que tem um amor tremendo e maravilhoso por nós. E por isso nós podemos declarar: Senhor, eu cantarei esse amor do Senhor para sempre e sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz vontade. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz vontade. Cantarei teu amor pra sempre. 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 O coração escuta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz vontade. Para a nossa instrução e edificação espiritual, façamos a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores,
sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra que acaba de ser lida. Rui Barbosa, o famoso jurista e político brasileiro, que viveu entre 1849 e 1923, afirmou: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. No Brasil, desde a sua fundação, a corrupção tem imperado. Porém, graças aos mecanismos de que dispomos hoje, a rapidez e a universalidade dos meios de comunicação, a corrupção tornou-se explícita. Está presente nos governos, nas empresas, na política, no futebol e até na religião. Está presente nos círculos do poder e também entre o povo de maneira geral. No capítulo lido da segunda carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo aprofunda alguns assuntos abordados anteriormente em sua primeira carta. Entre outras questões, ele faz referência aos riscos dos últimos dias. Sua mensagem possui traços escatológicos, mas também históricos. A expressão últimos dias não se limita ao fim dos tempos. O doutor Guilhermo Hendrickson prefere denominá-los
de tempos perigosos ou penosos, difíceis de suportar, ou seja, eras de muita pressão para a igreja, épocas difíceis. No capítulo anterior, Paulo faz referência às heresias como um mal destruidor, chamando-as de cancro. 2 Timóteo 2:17. Algumas versões traduzem o termo como gangrena. Cancro e gangrena são tumores que levam partes do organismo à putrefação, ocasionando a morte. A preocupação do apóstolo nesse escrito é com a infiltração de heresias na comunidade cristã. Os hereges tentavam seduzir os cristãos com suas artimanhas, entrando nas casas e atraindo sutilmente as pessoas para a promiscuidade. Para o apóstolo, muitas práticas aceitas e adotadas por alguns hereges eram fruto da impiedade, portanto, deviam ser rejeitadas. Segundo ele, os sedutores que se opunham à verdade não iriam adiante com suas práticas, pois os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nos tempos atuais, o povo de Deus se vê exposto aos mesmos desafios. Os dias presentes são maus. Vivemos em um mundo corrompido, entregue a um processo de decadência e putrefação aparentemente irremediável. Diante disso, como deve ser a conduta cristã? Como a igreja poderá manter-se pura e incontaminada no meio dessa sociedade tão corrompida? O texto em apreço nos oferece algumas orientações. E é isso que buscaremos agora, meditando nesse texto. Segundo o ensino de Paulo nesse texto, a conduta cristã na sociedade corrompida, em primeiro lugar, deve ser caracterizada pela fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus é a estratégia mais segura para se enfrentar a corrupção. Segundo o texto, com o passar dos anos, a corrupção crescerá. A sociedade será cada vez mais tolerante e permissiva. A corrupção será aceita naturalmente. Os homens serão egoístas, avarentos, vaidosos, soberbos, intrigantes, rebeldes aos pais, ingratos, ímpios, sem caridade, irreconciliáveis, caluniadores, dissolutos, grosseiros, inimigos de todo o bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amantes dos prazeres mais do que de Deus, e com falsa aparência de piedade. No entanto, Paulo se dirige a Timóteo dizendo no versículo 10, tu, porém. Essa é uma expressão chave na epístola. Tu, porém. Parece que esta era sombria, predita pelo apóstolo, já se faz presente de maneira muito intensa em nossos dias. O que assistimos hoje em nada difere da descrição apostólica. Segundo o apóstolo, o cristão sabe da conduta da sociedade, porém não aceita nem concorda com tal conduta. Por isso resiste e não a adota. O cristão resiste à sedução dos corruptores, mantendo-se fiel a Deus. Paulo recomenda ao jovem pastor Timóteo
que invista em sua vida pessoal, mantendo-se leal ao Senhor e ao seu ministério. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. João Calvino faz o seguinte comentário a esse texto. Paulo adverte Timóteo, dizendo que a igreja estará sujeita a terríveis enfermidades que demandarão de seus pastores incomum fidelidade, diligência, prudência, sabedoria e incansável constância. E daqui aprendemos que, em vez de desistir ou ficar aterrorizados por causa das dificuldades, qualquer que seja a sua natureza, devemos, ao contrário, incitar o nosso coração a resistir. Diante da ameaçadora influência do mundo, com certeza, a orientação de Paulo vale para cada cristão. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Em segundo lugar, Paulo nos ensina, nesse texto, que a conduta cristã na sociedade corrompida deve ser caracterizada pelo bom exemplo. O bom exemplo é uma estratégia necessária para se confrontar a corrupção. Geralmente, tendemos a justificar as nossas faltas em cima dos erros dos outros. Quando Paulo escreve a Timóteo, chama a responsabilidade para si, apresentando o seu histórico de vida. Sua experiência de vida ilustra os seus ensinamentos. E ele constata que Timóteo tem seguido de perto o seu bom exemplo. Versículo 10. Os meus ensinamentos, a minha conduta, o meu ideal, a minha fé, a minha longanimidade, a minha caridade, a minha perseverança, as minhas perseguições e aflições. Para se viver numa sociedade corrompida, sem sucumbir a ela, é necessário mirar os bons exemplos de vida. É importante cultivar amizades saudáveis com pessoas que compartilham conosco os mesmos princípios e a mesma visão de fé. Tais amizades nos fortalecem e nos estimulam a permanecer firmes na fé. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 33, a palavra de Deus adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O biblista Joseph Heuss comenta que a atividade dos hereges era o início de toda a sedução. Ele afirma: chegou o tempo da separação entre a comunidade e o fanatismo dos hereges. É surpreendente como o autor, sempre de novo, exige decididamente uma nítida separação entre os cristãos e os hereges. Nesse sentido, a Bíblia ensina que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai,
e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Somos desafiados a seguir o exemplo dos que têm demonstrado essa fidelidade ao Senhor. Também devemos nos sentir responsabilizados a ser exemplo para os outros. Na primeira carta, Paulo já havia dito a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Em terceiro lugar, Paulo ensina nesse texto que a conduta cristã na sociedade corrompida deve ser caracterizada pelo apego à palavra de Deus. O apego à palavra de Deus é um recurso indispensável para se enfrentar a corrupção. Nós declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso significa que a palavra precisa assumir caráter prático, concreto, visível em nosso viver. Os cristãos sabem que importa obedecer a Deus e não aos homens. Eles vivem na sociedade, mas não seguem o seu padrão. Vivem no meio, mas não se conformam. Vivem neste mundo, mas resistem firmemente porque almejam agradar a Deus e transformar o mundo. Menciona o apóstolo que, às vezes, o sofrimento e a perseguição ameaçam os fiéis. Mesmo assim, eles preferem obedecer aos mandamentos do Senhor e não às normas e convenções sociais. Conforme o versículo 12, este é o preço pago por aqueles que decidem tomar a contramão do mundo para serem fiéis ao Senhor. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No contexto de uma sociedade corrompida, o cristão deve fazer a diferença, não dançando conforme a música, mas influenciando positivamente como sal, luz e fermento. Disse Jesus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Segundo o ensino de Tiago, a verdadeira religião implica, entre outras coisas, em a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O apego à palavra de Deus nos habilita a suportar a onda de corrupção que castiga a sociedade e a viver uma vida vitoriosa, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus amados irmãos e amigos, demonstremos em todo lugar e em quaisquer situações nossa inegável fidelidade a Deus. Inspiremo-nos na vida daqueles que podem nos dar bons exemplos, especialmente o Senhor Jesus Cristo. Mais do que isso, assumamos a responsabilidade de dar bons exemplos aos outros. Apeguemo-nos mais e mais à palavra de Deus, tal qual o salmista que declarou: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Façamos dela realmente a nossa única regra de fé e de conduta. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
felicitar os aniversariantes desta semana. Estão aniversariando hoje Emanuel José Fernandes Jufo, dia 15, Flávia Teixeira do Amaral Gonçalves Rodrigues, dia 17, Gisele Terezinha Marçal Gomes de Azevedo e dia 20, Catarina da Silva Glória Werneck. Parabéns aos aniversariantes, Deus conceda a vocês muitos anos de vida, saúde, proteção, enfim, toda sorte de bênçãos. Também quero congratular o casal Paulo Célio Lobato e Maria da Glória Fonseca Lobato, que no dia 17 completam 42 anos de casamento. Parabéns ao querido casal, Deus continue sustentando a vocês e derramando muitas bênçãos sobre a vida do casal, seus filhos e netos. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome e agradecemos pelos teus cuidados. Tu és o Deus da providência, o Deus que nos conhece, que sabe quais são as nossas necessidades e que tem nos visitado com graça. Por isso nós louvamos o teu nome e agradecemos por todas as bênçãos, ressaltando a bênção de mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a esses nossos irmãos. Nós nos alegramos juntamente com eles para agradecer a Ti e também suplicar que daqui para frente o Senhor continue abençoando-os, estendendo os seus dias e suprindo a todas as suas necessidades. Também nós nos alegramos com o casal que celebra mais um ano de casamento, agradecidos porque o Senhor os tem abençoado até aqui e suplicando a continuação das tuas bênçãos daqui para frente. Que o Senhor continue suprindo a todas as necessidades e derramando bênçãos incontáveis sobre eles, sobre os seus filhos e netos. Também, neste momento, nós queremos orar em favor de cada pessoa, cada família que está acompanhando essa programação online. Nós pedimos que a tua graça se renove sobre a vida de cada um, especialmente neste tempo difícil que estamos vivendo, que a tua presença possa encher os corações e os lares de paz, de alegria e de contentamento. Permita que essa situação desconfortável se abrevie para que o mais depressa possível possamos retomar a normalidade da nossa vida. Pedimos que o Senhor supra a todas as necessidades de cada família da tua igreja, de cada família que está acompanhando esse culto online. Também nós intercedemos em favor do nosso país, os governantes, todos aqueles que têm a responsabilidade de tomar as decisões nesse contexto tão difícil, tão desafiador. Oramos em favor dos médicos, dos enfermeiros, de todos aqueles que estão na linha de frente para cuidar dos doentes. Também nós oramos em favor de todos aqueles setores que têm garantido o bom funcionamento da sociedade. Guarda essas pessoas, abençoa a cada um e dê proteção, resistência para que possam atravessar e vencer este tempo difícil. De maneira especial, nós intercedemos em favor das milhares de famílias que estão com os corações dilacerados, chorando os seus mortos. Derrama a tua paz bendita sobre todas essas famílias enlutadas e permita que a igreja se mostre cada vez mais sensível ao drama desses que estão sofrendo tanto. Nós oramos, agradecidos pelos teus cuidados e confiando na tua intervenção para que essa pandemia cesse o mais depressa possível. Olha para nós
com bondade, com misericórdia e manifesta o teu poder e a tua graça. Nós oramos confiados na intercessão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, todos nós estamos ansiosos para voltar às nossas reuniões presenciais. A gente não vê a hora de anunciar, a volta ao templo, mas o momento ainda é muito delicado. Os irmãos têm acompanhado as informações, e a cada dia, mais mortes, já ultrapassamos aí em muito 40 mil mortos, e as estatísticas indicam, que ainda está numa ascendente muito acentuada. Então não é o momento de nós voltarmos ainda às nossas reuniões, porque nós não queremos que a igreja coopere para essa mortandade, que ainda continua acontecendo. Eu sei que está sendo muito desconfortável para nós, mas imagine a situação dessas mais de 40 mil famílias que perderam entes queridos. Nós precisamos nos mostrar sensíveis a essas pessoas, a essa situação e resignar um pouco mais. Então chegará o momento de voltarmos com mais segurança. Nós não podemos desprezar as orientações médicas, científicas, e as determinações das autoridades. Então, vamos continuar orando, e tendo paciência para que passe logo tudo isso e a gente volte, à nossa normalidade. Mas essa normalidade só existirá quando parar de morrer 1.000 pessoas por dia. Então não dá para a gente falar em normalidade num contexto desse. Então vamos intensificar as nossas orações e clamar a Deus para que intervenha e mude essa situação. Com certeza Deus proverá. Recebei a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo vos envolva a vós, bem como a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, hoje até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Eu alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 O coração escuta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.
vencer. Eu vou